Livro Diálogo com as Sombras, quarto capítulo, continuação de técnicas e recursos. Calma, paciência, tolerância. Não altere a voz. Não se deixe irritar. Não reaja de maneira que ele espera, pois assim não conseguirá ajudá-lo. Resista mesmo ao impulso de responder-lhe à altura. Mesmo que tenha o argumento que parece decisivo, se o tem mesmo, tanto melhor. Use-o com a mesma voz tranquila e serena. É muito difícil um diálogo áspero entre duas pessoas quando somente uma grita. O gritador acaba por perceber que está fazendo um papel ridículo e usando violência desnecessária, que cai num vazio que o aturde e o traz à razão. De vez em quando, se ele insistir em falar aos altos brados, faça-o compreender em voz baixa e tranquila que não é necessário gritar, que a gente somente grita quando não tem razão. Ele acabará por convencer-se da justeza dessa observação. Se o doutrinador cair na tolice de gritar-lhe de volta, o clima torna-se insuportável e a situação difícil de ser contornada. Procure dirigir a conversação para o terreno pessoal, certo de que o espírito está negaceando precisamente para evitar cair nesse campo, que sabe ser o mais perigoso por ser o único revelador do núcleo interior da sua problemática. Mas não force, espere o momento oportuno, aguarde pacientemente, siga-o na conversa sem aumentar sua irritação, sem atritar-se com ele. Não é importante superá-lo na troca de ideias. Você não está ali para provar que é mais inteligente do que ele, né? Mais culto ou eticamente melhor do que ele. Você está ali para ajudá-lo, compreendê-lo e servi-lo. Não há razão alguma para pensar que você é um espírito redimido e ele um repróbrio hereado nos seus crimes. As leis morais, o Evangelho do Cristo e a prática espírita nos repetem de mil formas a mesma lição, a de que são os próprios pecadores que se ajudam mutualmente. O coxo servindo ao cego, o cego ao mudo e sobre todos nós a infinita misericórdia de Deus. A sabedoria ilimitada do Cristo e a assistência incansável de nossos irmãos mais experimentados que se alongaram mais profundamente no caminho da luz. É certo que ainda que, durante esse diálogo difícil, em que tantas vezes o doutrinador tende a aceitar o papel de um pobre, infeliz débil mental, covarde, hipócrita, medroso, haverá mistificações, propostas, bravatas, ameaças, ironias, tentativas de intimidação. Mantenhamos o equilíbrio atentos, porém, ao fato de que humildade não quer dizer submissão e aceitação sem exame de tudo quando nos diz o Espírito manifestante, pois ele se encontra diante de nós exatamente para que tentemos convencê-lo de seus enganos, fantasias e deformações fisiológicas, teológicas e psicológicas. É a sensibilidade do doutrinador que vai indicar em que ponto e em que momento interferir. Enquanto esse momento não chega, e geralmente ele não ocorre, mesmo na fase inicial do diálogo, esperamos com paciência, atentos às informações que o Espírito nos fornece, dado que é com elas que vamos montando o quadro que nos mostrará o perfil psicológico do comunicante.
Atenção com os pormenores que compareçam irrelevantes, uma referência passageira, o tom de voz, uma lembrança fugaz, uma observação aparentemente sem importância. Tudo serve para compor o quadro. Lembremos-nos de que o perfil que procuramos é importante, é essencial ao entendimento da personalidade daquele irmão. Embora dificilmente admita, ele precisa da nossa ajuda. Se o mencionarmos, porém, ele replicará com toda a veemência que, de forma alguma, precisa de nós. Está muito bem como está. Não serão poucos que, ao contrário, nos farão propostas e nos dirão as mais estranhas bravatas. Falam-nos do enorme poder de que dispõem, e muitas vezes isso é estritamente verdadeiro, e das providências energéticas que tomarão contra nós. Um deles me anunciou que iria botar fogo no grupo e me perguntou: como que você quer morrer? Você fecha o grupo espontaneamente ou nós teremos que fechá-lo? Outro me informou que tinha ordens do chefe para remover-me do seu caminho, se possível, sem me ferir, mas, se isso fosse impraticável, então era para arrebentar tudo a dinamite, porque a pedra tinha que ser afastada para que eles passassem. Um terceiro, cujo aspecto turbulento e olhar terrível o médium descreveu antes que se incorporasse, também pronunciou sua ameaça, apoiada numa bravata. Estava disposto a afastar-se de mim de qualquer maneira, se possível, por bem, pois não desejava causar-me dano pessoal, a não ser que a isso fosse obrigado. Confessa mesmo que tem por mim certa afeição, e coisa estranha, meu Deus. Sinto por ele também uma inexplicável ternura que não sei de onde vem, de quando vem, das telas infinitas desse contínuo espaço-tempo em que vivemos. Fala-me da sua glória, na qual insiste, sonhe grande, mas não hesita diante da violência para realizar os seus domínios. Já no passado cometeu várias vezes esse engano, embora projetando-se na história como temível conquistador. A essa altura já estamos conversando com dois velhos amigos que se reencontraram e não como um agressivo guerreiro surgido dos registros históricos, com mero doutrinador espírita do século XX. Ao falar das suas grandezas, me diz de maneira dúbia: você preferiu outros caminhos. Sim, é verdade, digo-lhe, preferi a obscuridade. É isso precisamente que ele não entende. Como pode alguém desejar viver na obscuridade? Se pode, pelo menos tentar a glória. Nem sempre, porém, essas palavras bravatas e ameaças terminam assim, amistosamente. Terminam assim, amistosamente, num reencontro de dois seres que teriam rotas diferentes, mas continuam a estimar-se e respeitar-se. Usualmente, o rancor está firme atrás delas, e pelo menos algumas das ameaças concretizavam-se, mesmo sob variadas formas. Pequenos incidentes na vida diária, mal-entendimentos entre familiares, doenças inesperadas, aflições maiores. O problema das ameaças merece alguma digressão mais ampla, porque ele tem implicações muito sérias no trabalho de doutrinação. Em primeiro lugar, como nos disse um espírito amigo, certa vez não podemos colher rosas sem jamais nos ferir nos espinhos. Quanta verdade nesta imagem! Por mais estranho que nos pareça, a uma observação superficial,
Os espíritos mais terrivelmente perturbados e desarmonizados guardam em si incrível potencial para as realizações futuras, aptidões, experiências e qualificações inesperadas, preciosas e, por mais fantástico que nos pareça, uma enorme capacidade de amar. Um deles, muito difícil, agressivo, poderoso, quase inabordável, não pôde conter sua gratidão depois de desperto. Beijou com emoção e respeito a mão do seu aturdido doutrinador, o mesmo que, ainda há poucas semanas, ele daria tudo para destruir. No trabalho mediúnico de desobsessão, temos, pois, que contar com contratempos, ferimentos e angústia, especialmente se deixarmos cair as nossas guardas. Isto é válido para todo o grupo e não apenas para o médium ou para o doutrinador. O cerco aperta-se, ainda que estejamos guardados na prece e na vigilância. Vigiai e orai, disse o Cristo, segundo Marcos, para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne fraca. Marcos, capítulo 14, versículo 38. O espírito deseja a libertação, tem novas quedas, sonha com a paz, sofre a ausência de afetos muito profundos e, de certa forma, está pronto para a vida em plano melhor e mais purificado, ou pelo menos não tão difícil e grosseiro como este mundo de provas em que vivemos, mas no fundo, mergulhado no corpo físico que o sufoca, sua vontade debilita-se, a fraqueza da carne vence as melhores intenções. Os seres desencarnados inferiores que nos vigiam, nos espionam e nos assediam sabem disso também, tão bem ou melhor do que nós. E enquanto puderem, hão de reter-nos na retaguarda, pelo menos como disse um amigo espiritual muito querido, para engrossar as fileiras dos que estão parados. Mesmo com toda vigilância e com prece, continuamos vulneráveis. E eles sabem disso. Quando o esquecemos, eles nos lembram. Você pensa que é invulnerável? Quem poderá responder que é? E as nossas mazelas, os erros ainda não resgatados, as culpas ainda não cobradas, as infâmias ainda não desfeitas. Contudo, temos que prosseguir o trabalho de resgate, a despeito dos espinhos, das rosas, das ameaças e, logicamente, de um ou outro desengano maior. É preciso estarmos, no entanto, bem certos de que, em nenhuma hipótese, sofreremos senão aquilo em que ofendemos a lei, e jamais em decorrência do trabalho de desobsessão em si mesmo. Seria profundamente injusta a lei se assim não fosse. Então, vamos ser punidos porque estamos procurando exatamente praticar a lei universal do amor fraterno e da solidariedade que nos recomenda o Cristo? Não aceitaremos a intimidação, mas não a devolveremos com uma palavra ou um gesto de desafio ou de provocação. É necessário não intimidar-se diante da bravata, mas sem cometer o engano de ridicularizá-la. Há uma diferença considerável em ser intimorato e ser temerário. Nessa bandagem de erro, ainda a resgatar, não nos permite usar o manto da invulnerabilidade, mas não deve deter os nossos passos na ajuda do irmão que sofre, mesmo que ele nos fira com a peçonha do seu rancor inconsciente, quando lhes
estendemos a mão para ajudá-lo a levantar-se. Ele nos será muito grato se o conseguirmos. E no fundo, bem no fundo de si mesmo, ele, mais do que ninguém, deseja e espera que nós consigamos salvá-lo, pois que, por si mesmo, com seus próprios recursos, ele não o conseguiu ainda. E afinal de contas, se os espinhos nos ferirem aqui e ali, também estaremos nos libertando das nossas próprias culpas. A regra, portanto, é esta: não ridicularizar a bravata, nem desafiar a ameaça, não responder à ironia com a mofa, não se intimidar, mas não ser imprudente. Regra semelhante poderia ser sugerida para responder à proposta, e esta precisa igualmente de alguma consideração à parte. Um grupo bem orientado e bem guardado pelos amigos espirituais invisíveis começará, pouco a pouco, a obter resultados que surpreenderão não apenas aos próprios componentes encarnados, como também aos desequilibrados espíritos manifestantes. Estes não compreendem como pode um pequeno grupo, aparentemente tão frágil, tão reduzido, resistir à investida de tremendas e poderosas organizações espirituais voltadas há um tempo enorme à prática do mal. Inúmeros outros seres e grupos que tentaram no passado impedir seus passos deram-se mal e foram afastados sumariamente, de modo que o passado, o roupante das primeiras agressões, os companheiros desvariados proporão barganhas e tréguas ou pequenas concessões. A imaginação é fértil e a experiência deles é longa no trato de situações como essa e da resistência inesperada. A proposta pode ser um simples negócio estão acostumados a tais reajustes e transações. Acham que tudo tem seu preço e dispõem-se sempre a pagar o preço combinado por aquilo que lhes interessa. Se podem comprar nossa desistência, por exemplo, não hesitarão em propor uma barganha. Está bem, o que você deseja para parar com isso? Parar com isso e deixá-lo de fazê-los que entendam encerrar as atividades do grupo ou dedicar-se a outros afazeres mais inócuos e menos prejudiciais aos seus interesses. Concordarão, por exemplo, em deixar de atormentar alguém a quem particularmente estejamos dedicados ou em liberar outros que mantêm prisioneiros no mundo espiritual. Ou então nos oferecem coisas mais terra a terra, como dinheiro, posições, prazeres. De outras vezes, a posição é mais sutil. Começam com elogios, exaltando nossas fabulosas virtudes. Você não sabe a força que tem. Poderia arrastar multidões, dominar mentes. A um desses respondi que não sabia ainda como dominar a minha. E ele, imperturbável, sabe sim, você sabe. Por que não fazemos um acordo? Outro convidou-me para pregar na sua instituição. Já feri aqui também aquele que me propunha desfazer. Um trabalho feito contra mim, ao que tudo indicava por ele mesmo. Há os que propõem desembaraçar-nos de pessoas que supostamente nos estariam atrapalhando, bem como aqueles que nos acenam com belíssimas posições nas suas organizações. Como dizia há pouco, a imaginação deles é fértil e a habilidade ilimitada, e muitos são os que se deixam fascinar-se por esse cântico funesto. Um deles me disse certa vez que eu ficaria estarrecido se soubesse daqueles que haviam concordado com arranjos semelhantes.
de um espírito encarnado que nosso grupo estava particularmente interessado em socorrer, que nos foi dito que desistíssemos, porque ele não voltaria, já havia cruzado a ponte para o lado de lá. Tinha tudo quanto ele queria, estava muito feliz. O negócio, evidentemente, fora bom para ambos os lados, o que na prática comercial indica uma boa transação concluída de maneira auspiciosa. 2 observações básicas é preciso ainda fazer sobre tais propostas e acomodações. A primeira é mais do que óbvia, ou seja, as concessões que nos oferecem têm elevado preço por mais inocentes que se apresentem à primeira vista. Além do mais, nada impede que desfaçam o trato a qualquer tempo, quando mais interessar-lhe o nosso concurso ou caducar em razão pela qual se valerão da nossa ingenuidade infantil. A cobrança virá, então, sobre aquele que concordou com o trato e que de suposto aliado passa a vítima inerme de sua própria tolice. A segunda observação é a de que, quando os nossos irmãos atormentados propõem as semelhantes transações com a finalidade de nos levarem a abandonar o trabalho, deixar de ajudar alguém ou fazer, enfim, qualquer concessão, é porque estão começando a sentir-se algo perplexos ante a resistência inesperada à sua vontade. Eles estão habituados a fazer acordos para obter o que podem conseguir pela imposição e pela intimidação ou pelo terror. Tenhamos, porém, o bom senso de não procurar tirar partido da situação imatura e precipitadamente. A prudência continua a ser a melhor conselheira. Além disso, não podemos permitir-nos utilizar jamais métodos semelhantes aos seus. Eles compreenderão nossos escrúpulos e nosso jogo aberto e acabarão respeitando-nos por isso. Estejam ou não convencidos antes a nossa argumentação. Se a proposta, por mais infantil que seja da parte deles, tentamos virar a mesa, estaremos sintonizando-nos com o mesmo diapasão ético com que eles nos experimentam, e com isso irá por terra a precária antecedência moral que porventura tenhamos alcançado sobre eles. Não podemos jamais esquecer-nos de que são pobres irmãos desorientados, desesperados, dispostos a tudo, mas que necessitam de nós. Buscam aflitivamente alguém que não possam corromper com suas propostas, alguém que prove ser pelo menos um pouco melhor do que a média humana com a qual estão acostumados a lidar. Não alimentemos a ilusão de demonstrar-lhes que, diante de nós, são simples vermes infectados de culpas, vontades, a maldade intrínseca, e nós, seres redimidos, que condescendemos em estender-lhes a mão salvadora, que depois iremos desinfetar. Absolutamente, é bem possível que sejam mais atilados psicólogos do que nós, mais experimentados do que nós nessas duvidosas transações. Encaram suas tarefas deploráveis como complexas partidas de xadrez, nas quais tem às vezes que sacrificar uma dama ou um bispo valioso para dar o cheque ao rei. São metódicos, dispõem de amplos minuciosos planejamentos. Não os subestimemos jamais, que as consequências serão funestas para nós. Escarnecer de suas propostas porque sentimos que estão fracos é algo com perplexos. Pode ser desastroso e, além do mais, é desumano. São irmãos doentes que precisam de ajuda e compreensão, e não de que
confirmemos nas suas práticas, retrucando aos seus processos argilosos com ardis de idêntico teor. Em situações como esta, costumo ter uma resposta padronizada. Não recuso a proposta e nem aceito. Confesso-me simplesmente incapaz de decidir o que é estritamente verdadeiro. Usualmente digo qualquer coisa assim. Não tenho autoridade para tratar com você. Procure um de nossos companheiros espirituais aí no mundo de vocês. O que ele resolver está bem para mim. Às vezes eles insistem, pois sabem muito bem o que significa a minha resposta. O tom pode ser este, como tenho observado. Está bem, mas você pode resolver a parte que lhes toca. Eles não poderão fazer nada se não tiverem um grupo, e se você acabar com o grupo, estará tudo resolvido e não mais o incomodaremos. Caso contrário, você sabe. A posição do doutrinador tem que continuar firme, paciente, tranquila e até mesmo respeitosa, pois a dor alheia jamais poderá constituir espetáculo de diversão, a não ser para aqueles que também estejam em desequilíbrio. É preciso respeitá-la. A criatura que está diante de nós, incorporada ao médium, encontra-se desatinada, necessitada de compreensão e de amparo. Merece respeito. Seria profundamente desumano negacear com ela, tentando ludibriá-la com os mesmos recursos com que no seu desespero tentou enganar-nos. Que ela tente, isso é compreensível, mas que nós também experimentemos a mesma arma é inadmissível. Se não podemos provar-lhe que somos melhores do que eles, não podemos, mesmo pela simples razão que não somos, pelo menos na extensão em que nossa vaidade poderia sugerir, pelo menos evidenciemos que nossos métodos são melhores. Um pobre irmão desses, extremamente desavorado, atormentou-nos por algum tempo com ameaças terríveis, assediou-nos semana após semana, deu murros na mesa, gritou e fez tudo quanto lhe foi possível para destroçar-nos ou quebrar o nosso moral. Acreditava na legitimidade incontestável da sua causa. Era profundamente honesto consigo mesmo e, portanto, todos aqueles que se lhe opunham tinham que ser removidos de qualquer maneira, pela intimidação ou pela lisonja, pela dor ou pela sedução. Não importam os métodos desde que os fins sejam alcançados. Tinha, porém, um grande e generoso coração, totalmente dedicado à sua ingrata causa. Não lutava especificamente contra nós, mas pelas suas ideias, e achava, contanto outros, que combatia o bom combate de que nos falava Paulo. Um dia convenceu-se de que seu engano, com a graça de Deus, desceu do seu pedestal de poder e arrogância. Fora também um grande, sem dúvida, um pobre transviado no passado. Viu-se em toda a extensão de seus enganos. Nesse interim, um de nós médios teve com ele um encontro no mundo espiritual, em desdobramento. Estava recolhido a uma instituição socorrista e arrasado de remorso pelas atitudes agressivas e despropositadas ante o seu doutrinador e o seu próprio grupo que tanto se esforçava para salvá-lo. Voltou depois para dizer-nos desses nobres sentimentos redespertados em seu coração. Essa história tem ainda um proscrípito. Ele visitou-nos novamente tempos depois para despedir-se muito contrito e infinitamente grato aos pequenos trabalhadores que o ajudaram. Preparava-se para reencarnar
e vinha pedir nossas preces, pois estava mais certo do que nunca do nosso amor fraternal.